encontrava ali numa cidade chamada Harã, e era uma cidade próspera. Uma cidade que era uma cidade que era uma cidade comercial, que ali muitas pessoas de várias regiões passavam por ali e ali faziam comércio. E Abraão provavelmente se encontrava numa situação de conforto ali na casa do seu pai, junto com a sua família, junto com as pessoas que ele conhecia, praticando aquilo que ele sabia praticar. Se ele tinha um comércio, eu não sei, mas ali ele deveria ter uma clientela formada, ali ele deveria conhecer todos, e era um ambiente de conforto. Mas é justamente nesse ambiente de conforto que Deus irrompe com esse chamado e diz para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. É um convite radical de Deus. O chamado de Deus sempre é algo radical. Foi um convite para Abraão deixar o CNPJ antigo, abandonar os seus contatos, aquilo que ele poderia prever, porque ele foi para um lugar que ele nem sabia onde era. E Deus ia indicando a cada passo onde ele deveria ir, sem previsibilidade nenhuma. E assim é mais ou menos a jornada de um empreendedor, principalmente no começo. Você começa algo sem saber, por mais que você planeje, você vai andando um dia de cada vez e vai seguindo o GPS divino. O chamado de Abraão não foi apenas um convite para uma viagem, mas foi a construção de uma nova identidade. E essa identidade é sustentada por pilares que continuam em pé para nós e nos convidando para nos fundamentar a nossa caminhada neles. E o primeiro pilar é justamente esse, é o pilar de deixar a sua Harã. É o pilar da partida radical. É o pilar da decisão inicial. É o primeiro passo para você começar a empreender. Para Abraão foi algo geográfico. Para nós pode ser um emprego estável. Muitos empreendedores já passaram por essa fase. Deixaram um emprego estável e foram empreender. Outros tiveram que deixar para trás uma mentalidade de escassez. E se não deixou ainda, precisa deixar. Porque a mentalidade de escassez é uma mentalidade que aprisiona e que não condiciona você a avançar, a arriscar. O empreendedor ele precisa ter uma mentalidade de abundância. Ele precisa saber que ele vai construir algo, muitas vezes do nada. Ele vai construir algo com aquilo que ele sabe, com aquilo que queima dentro do coração dele. Ou muitas vezes essa Harã é um medo paralisante de fracassar. Muitas pessoas não empreendem porque têm medo do fracasso. Mas sair de Harã em qualquer uma dessas situações ou outras que eu não citei, sempre será um ato de fé. Um ato de uma declaração de fé, aonde se diz: Deus, eu confio mais na sua promessa do que na minha segurança atual. Foi isso que Abraão fez. E o que é a sua Harã hoje? Qual é a zona de conforto que Deus está te chamando para abandonar? Ainda que você já tenha uma caminhada como empreendedor. Porque o chamado aqui é maior do que empreender. Nós já vamos ver isso. Qual que tem sido a sua Harã? A bênção ela está no outro lado da obediência. E esse chamado é para você sair. Para você deixar esse lugar de conforto que você se encontra. E o incrível do ser humano é que ele se sente confortável até em situações ruins, adversas. Nós, quando saímos pelas ruas para alimentar ou dar agasalho para as pessoas que estão em situação de rua, eles estão confortáveis ali.
Eles têm muitas vezes famílias, têm casas e eles não querem voltar porque eles se sentem muito bem na rua. E é uma zona de conforto para eles, por mais que para nós não pareça. Eles estão muito bem confortáveis ali. E muitas vezes nós nos acomodamos a situações que nós não fomos chamados para estar ali. E é preciso ter fé para dar esse primeiro passo, que é esse primeiro pilar, que é a partida radical, e deixar a sua Harã. O segundo passo é crer no capital que Deus está investindo, que é a promessa inabalável dele. Esse é o capital que Deus tem para o seu negócio, a sua promessa. Ele nunca te exige dar um passo no escuro sem acender uma luz de promessa. É o que a gente vê em toda a Bíblia. E aqui Abraão recebeu essas promessas. Deus falou, sai daí, e eu farei isso, isso, isso. E a cada chamado para sair, ele oferece um capital. E esse capital é a sua palavra. É um capital que você não pode estimar o valor. Porque com a palavra de Deus, ele fez todas as coisas que você conhece e até aquelas que você não conhece. E a Bíblia diz que com a palavra dele, ele pode chamar à existência aquilo que nem existe ainda. E ele está empenhando o capital dele, ele está investindo o capital dele em forma de promessa, para que você saia e atenda o seu chamado. E aqui eu estou falando de chamado para empreender no primeiro passo. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, ele fala, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Esse é o maior investimento que Abraão ouviu e ele creu e que fez com que ele saísse da terra onde ele estava e partir para um lugar que ele nem sabia onde era. O que essas promessas aqui elas incluem, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas, dividir em 3 partes essas promessas e ver o que Deus está falando para Abraão. E primeiro ele falou que vai fazer dele um grande povo. A visão de Deus para você não é que você tenha um pequeno negócio simplesmente para a subsistência. É sobre construir algo maior, sobre deixar um legado. É sobre criar uma cultura empresarial tão forte que se torna um povo, que se torna uma tribo, com valores que Deus vai imprimir no seu coração e com os cidadãos desse povo, dessa tribo, que são os seus colaboradores. As empresas que têm uma cultura forte, elas se consideram assim, uma tribo. Mas o que Deus está te chamando é para você ser uma tribo abençoada. E mais do que isso, abençoadora. Valores, os cidadãos que são os colaboradores e o seu impacto no mundo. Esse é o legado que Deus quer trazer através de você e dos seus negócios. Deus está dizendo que o seu empreendimento tem um potencial de gerar empregos, transformar famílias e influenciar a sociedade para o reino dele. Farei de você um grande povo. A segunda parte, eu o abençoarei. E essa promessa é a promessa que fala do favor de Deus, da graça, né? Que a graça de Deus, nós conhecemos a definição de graça como algo que é um presente que nós não merecemos, mas a graça não é só um presente que nós não merecemos. A graça é uma habilitação sobrenatural de Deus para a gente fazer coisas extraordinárias. Então, eu o abençoarei significa que Deus vai te favorecer, significa que Deus vai te dar a graça dele. E muitas vezes nós pensamos que a bênção só envolve a parte financeira, também faz parte desse pacote, mas aqui Deus está falando sobre sabedoria para você tomar decisões em momentos difíceis, nesse mercado que é tão complexo, para que Deus vai te dar criatividade para que você possa inovar e que você possa estar à frente dos seus concorrentes, mais rápido, chegar mais rápido onde você precisa chegar. Está falando em te dar resiliência para que você possa
se levantar em momentos de dificuldade, porque em momento nenhum a Bíblia diz que nós não vamos passar por esses momentos de adversidades, mas Deus vai passar com você e Ele vai te dar resiliência. E a bênção de Deus é o verdadeiro diferencial competitivo que nós temos. As pessoas estão correndo atrás de bênção, e Deus está falando que vai te dar. Inclusive na Bíblia fala que você não precisa nem correr atrás dela. É ela que vai engatar uma quinta e vai te alcançar. O texto também fala, eu tornarei o seu nome famoso. É um mundo que vivemos onde as pessoas buscam por fama, mas Deus está falando algo maior do que fama. Aqui Ele está falando em uma boa reputação. Em Provérbios, no capítulo 22, versículo 1, diz que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Aqui Deus está falando de algo que tem um valor inestimável, que é uma boa reputação. Os construtores da Torre de Babel, você pode conferir em Gênesis capítulo 11, eles quiseram fazer um nome grande para eles, mas eles acabaram em confusão e anônimos. Você não conhece o nome dessas pessoas. Mas Deus tornou famoso o nome de Abraão. E Abraão tem um nome que tem um impacto como de um selo de qualidade e de integridade. Não só para nós cristãos, mas também para os judeus e também para os muçulmanos. As 3 maiores religiões da terra, eles têm Abraão como o pai da fé deles. E para nós isso significa construir uma marca, um nome empresarial que seja sinônimo de excelência, confiança e honra. Um nome que abre portas, mas não pelo marketing, mas pelo caráter. Reputação tem a ver com caráter. Reputação tem a ver com integridade. Reputação tem a ver com você seguir aquilo que você tem aprendido e aplicar os princípios de Deus em tudo aquilo que você faz. Mas muitos param aqui, nesse segundo pilar. No pilar da bênção, no pilar da reputação, e não avançam. O próprio pai de Abraão, você pode ver em Gênesis capítulo 11, ele também foi chamado para sair da terra onde ele morava, que era Ur dos caldeus, e Deus o chamou para ir para Canaã. Mas ele, quando chegou nessa cidade de Harã, ele parou ali. A Bíblia não diz por que ele parou. Mas ele pode ter parado por diversos motivos. Talvez pela dor, porque ele perdeu um filho ali. Talvez pela dor, pela tristeza. Ele desistiu da jornada. E agora há pouco eu falei que em momento nenhum a Bíblia diz que nós não vamos ter problemas e adversidades. E o empreendedor ele enfrenta adversidades. Ele é alcançado pela dor. Ele é alcançado por situações que envolvem pessoas que o traem, que envolvem concorrentes que tentam manchar a sua reputação. E talvez a dor, ou talvez um fracasso momentâneo que ele passou, fez com que ele desistisse e parasse ali. Continua empreendendo, mas ele não avança mais. Também pode ter parado por causa da prosperidade da cidade, porque essa cidade era uma cidade próspera. Pode ser que ali ele se acomodou. E muitos empreendedores, eles param na caminhada, porque eles estão numa zona de conforto, é a zona da bênção. Deus está me abençoando, o meu nome está grande, aqui é o lugar que eu devo ficar. E essa é uma zona de conforto e muito perigosa, porque o seu chamado não é só para você ser abençoado. Outra razão que pode ser, e aqui eu só estou conjecturando, que Terá pode ter parado ali em Harã, foi por causa da sua idade. Talvez ele já se achava muito idoso para algo tão grandioso.
Mas você vê a história de Abraão e você vai ver que esse homem nunca parou por causa da idade. Porque alguém que recebe um chamado de Deus, ele não vê a sua própria idade. Ele avança, assim como outros homens na história avançaram. E o nome que me vem à cabeça é Caleb, que com 85 anos de idade, ele fez uma declaração dizendo que ele se sentia como se tivesse 40 anos de idade e que ele ia subir na terra que Deus tinha dado para ele. Era uma montanha. E ali ele ia botar para correr, para fugir os gigantes que habitavam lá. Com 85 anos de idade, ele sentia com vigor, ele tinha motivação, ele tinha fé para essa empreitada. Mas Terá talvez parou por causa da idade. E muitos empreendedores já pararam de arriscar, pararam de caminhar e se acomodaram onde eles pararam ali. Porque se acham já velhos demais para o chamado. Mas existe algo além, e esse é o terceiro pilar, que é o pilar do propósito. Se você ficar parado no segundo pilar, como Terá parou, talvez você precisa voltar para o primeiro. Igual aqueles jogos de tabuleiro, que você precisa voltar para a primeira casinha. E a primeira casinha fala de sair dali. A primeira casinha fala de se arriscar de novo. A primeira casinha fala de você voltar a ter a mesma fé. Então, muitas vezes é preciso você voltar. Talvez lembrar e recuperar dentro de você aquela ousadia que você um dia teve. O terceiro pilar é o pilar do propósito. É o pilar de você será uma bênção. É o pilar que você se torna mais do que um abençoado. É o pilar aonde Deus faz de você um abençoador. E esse é o clímax do chamado. Foi para isso que Deus te chamou. Esse é o propósito. O propósito não foi só para você empreender. Empreender é um canal de Deus para que você possa ser uma bênção. Depois que Deus fala todas essas promessas para Abrão, ele traz uma grande comissão, e a comissão é essa, né? O grande chamado, o grande propósito. Você vai ser uma bênção, Abrão. E essa bênção ela não pode também parar em nós. Essa bênção precisa fluir através de nós. E nós vivemos num mundo onde as pessoas estão, como eu falei agora há pouco, lutando para ter bênçãos. E Deus nos chama para ser a bênção. Ter é sobre acumular. E ser é sobre distribuir. É sobre liberar. Não é só sobre ganhar e acumular. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É melhor você ser um abençoador do que você ser um abençoado. Mas muitos não experimentam isso, porque se acomodaram no meio do caminho. E como um empreendedor se torna uma bênção na prática? Ele pode se tornar uma bênção para a sua equipe, quando o seu negócio se torna um lugar de propósito. Quando as pessoas sabem que elas estão trabalhando não só por salário, quando elas sabem que elas estão trabalhando porque tem algo maior ali. Imagina você trabalhar num lugar que é uma bênção. Que as pessoas que trabalham ali, toda a equipe está envolvida em ser uma bênção para a cidade. Onde as pessoas não ganham só um salário, mas elas desenvolvem seus dons, seus talentos, são tratadas com dignidade e integridade, que resolvem problemas reais das pessoas. Elas se sentem ali vivas, elas saem de casa com ânimo, inclusive na segunda-feira, porque elas sabem que estão trabalhando por algo maior, por algo que tem propósito, que tem sentido. Você é uma bênção quando os seus clientes não são vistos mais como cifras, como potes de ouro. Quando você começa a vê-los como pessoas que você foi chamado para servir. Quando o seu produto ou serviço é entregue com tanta excelência e integridade que resolve problemas reais na vida deles.
Você pode ser uma bênção para os seus clientes. Você pode ser uma bênção para o mercado quando a sua empresa não corta caminhos, quando a sua empresa não sonega impostos. Nós vimos na semana passada, ou na anterior, que sonegar impostos é você roubar a sociedade. Quando você não age na ilegalidade, mas quando você tem um padrão de ética e justiça que força toda a concorrência a subir a régua, a ser igual a você. Você pode ser uma bênção para o reino de Deus através dos seus negócios. Quando você entende que lucro não é um fim em si mesmo, mas o combustível para a missão. Seu negócio é um dos maiores instrumentos de financiamento para a expansão do Evangelho. E Deus colocou nas suas mãos. Uma pessoa que tem esse veículo abençoado que é um negócio, ele tem uma capacidade de gerar recursos e canalizar para o reino de uma forma que uma pessoa física quase não tem. Poucas têm. Agora mesmo nós temos uma grande oportunidade para você ser uma bênção. Nós tivemos essa catástrofe aí na cidade de Rio Branco, aqui no Rio Bonito, aqui no Paraná. E nós aqui como igreja, a gente é um local de arrecadação. E nós temos até amanhã à tarde, né, Karen, para trazer vela, trazer mantimentos, trazer roupa, cobertor. A lista deve ser enorme, porque aquela cidade ficou 90% destruída até onde eu vi. Então você tem essa oportunidade para ser uma bênção. E através da empresa você pode também ser um canal de distribuição. Ali você recebe pessoas, dependendo da empresa. Ali você tem sua equipe. Todos podem contribuir, com certeza. Em momentos de calamidade, muitas pessoas querem contribuir, mas não sabem como fazer, ou às vezes têm até medo de contribuir e esses recursos caírem em mãos erradas. Mas as suas mãos não são mãos erradas. Você tem um nome, você tem um caráter, você é uma pessoa íntegra. Com certeza, você vai poder arrecadar, além de poder contribuir para essa grande causa. Que é só um exemplo. E aí o pilar 4 é um pilar que Deus reforça ali no final, no versículo 3, e que é uma promessa poderosa para você. Ele fala, eu abençoarei os que o abençoarem, eu amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando você se posiciona como uma bênção, Deus pessoalmente estabelece um perímetro de proteção ao redor da sua vida e do seu negócio. Eu penso na vida de Jó, que o próprio Satanás chegou diante de Deus e falou, é claro que aquele homem te adora, o Senhor colocou uma cerca em volta dele, mas a cerca em volta de Jó existia nesse contexto que nós estamos lendo, porque Jó decidiu ser uma bênção. Deus não colocou a cerca antes disso acontecer. Estou também conjecturando e entendendo esse texto de acordo com essa revelação do que Deus prometeu para Abraão. É só depois que você se torna uma bênção que Deus se compromete em te cercar, em te abençoar, no sentido de abençoar, enquanto Ele abençoa as pessoas que te abençoam. É Deus criar uma economia espiritual ao redor do seu empreendimento. Aquelas pessoas que se associam a você, que investem em você, que fazem parcerias com você, elas entram num ciclo de bênção. Vê se não foi assim com Jacó, descendente de quem? De Abraão. Ele foi na casa do seu tio Labão, e Labão falou para ele, desde que você chegou aqui, o Senhor tem me abençoado. Ele declarou com suas palavras. Vê se não foi assim com José, descendente de quem? De Abraão. Ele estava na casa de Potifar, e Potifar viu que a bênção do Senhor estava sobre ele. Deixou aos cuidados de José tudo, exceto a sua esposa. Depois José foi para a prisão, chegou na prisão,
a prisão se tornou uma bênção. O carcereiro deixou as chaves da prisão com ele. E depois ele saiu da prisão, foi para o palácio. E lá você também conhece a história. Também no palácio ele foi uma bênção. Todo o país foi abençoado. Por quê? Porque José era uma bênção. E Deus abençoa quem abençoa uma bênção. Deus vai abençoar seus clientes. Deus vai abençoar seus fornecedores. Deus vai abençoar seus colaboradores. Deus vai abençoar aqueles que vão te abençoar. Quem você acha que Deus vai abençoar? Se não uma bênção, que é você. Deus atrai os negócios certos para essas pessoas. Os parceiros certos, os investidores certos. Ele abre as portas de relacionamentos estratégicos porque você está trabalhando para construir algo que não é para você. Você não está construindo o teu império, como nós estudamos aqui no sistema romano, né? No sistema romano é assim. Você está trabalhando para expandir o reino de Deus, para se tornar um canal de bênção. E Deus fala, eu vou amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Esta é uma promessa de proteção de Deus para você, para os seus negócios. E agora há pouco eu falei de que algumas pessoas foram machucadas porque enfrentaram concorrência desleal, ataques à sua reputação, pessoas que tentam te derrubar, isso é comum nos negócios. Mas quando você anda no propósito de ser uma bênção, Deus se torna o seu advogado de defesa. Você não precisa revidar, não precisa se vingar. Deus lida com aqueles que se levantam contra você. Sua única responsabilidade qualquer é continuar abençoando. E Deus cuida do resto. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Esse tudo mais hoje está criando uma proporção maior na sua mente, no seu entendimento. E aí o texto, versículo 3 diz, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Este é o propósito global do seu empreendimento. Seu negócio não é apenas sobre você, sua família, ou até mesmo sua cidade. Eu fiquei pensando, será que a cidade de Harã já era uma cidade próspera antes de Terá chegar lá? Eu fiquei pensando, talvez não. Talvez a cidade foi abençoada a partir do momento que Terá chegou. Talvez. Mas Deus não quer só abençoar a cidade. Deus quer abençoar toda a terra. E Abraão, ele até hoje está abençoando. Milhares de anos depois, Deus falou para ele, todos os povos da terra serão abençoados através da sua vida. Deus tem uma visão muito maior do que a nossa. E através das nossas empresas, da nossa influência, do nosso impacto, povos inteiros serão transformados. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 16 que nós devemos usar as riquezas desse mundo ímpio para abençoar pessoas. E quando nós formos recebidos nas habitações celestiais, esses amigos que nós criamos através a Bíblia fala, aliás, que nós devemos utilizar as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, para que eles nos recebam quando nós chegarmos nas habitações celestiais. Quem me falou sobre esse texto me disse, imagina você chegando lá, Saulo, e de repente uma pessoa com uma feição de indiano te recebe, você nunca viu, e ele fala, Saulo, estava te esperando, que prazer te conhecer. E você fala, mas eu nem te conheço. Ele falou, você não me conhece, mas você investiu na minha vida. E por isso eu estou aqui hoje. Você pode tocar toda a terra através da sua empresa, através dos seus negócios, através da sua reputação. Você pode tocar toda a terra através das suas ofertas. Você pode tocar toda a terra financiando missionários. Você pode também tocar indo. Mas o propósito de Deus é muito maior do que só sua família, só sua cidade. O propósito de Deus é para abençoar toda a terra.
é que a gente dê continuidade àquilo que ele começou com... Tentou começar com Terá, mas ele parou no caminho. Mas ele deu continuidade com Abraão. Cada colaborador que você emprega leva a bênção para a família dele. Cada cliente satisfeito experimenta um pedaço do reino de Deus. Cada projeto social que você financia muda gerações. Tem esse impacto. Abraão não poderia imaginar o impacto da decisão que ele tomou em sair da terra dele, em não só ser abençoado, mas de se tornar uma bênção e de confiar que Deus ia abençoar quem o abençoasse, amaldiçoar quem o amaldiçoasse, ia fazer com que ele abençoasse todas as nações da terra. Ele não sabia o impacto, mas nós estamos aqui hoje, muito tempo depois, e podemos olhar nas nossas próprias vidas aquilo que Deus fez através de Abraão. Da mesma forma, você não consegue mensurar o alcance da bênção que Deus quer liberar através do seu negócio. Você pode estar construindo hoje a empresa que vai financiar missões, que vai empregar centenas, que vai transformar uma comunidade inteira. É comum você ver na Europa empresas centenárias. O Brasil já tem algumas empresas assim que tem muitas décadas. Talvez tenha uma ou outra que é centenária. Mas essas empresas começaram um dia com alguém que se arriscou, que deu um passo de fé. E as gerações foram seguindo e carregando essa incumbência, pegando esse bastão e levando adiante. Nós não sabemos o impacto dessa decisão, mas você sabe a visão que Deus está entregando para você e aonde Ele quer te levar. Você é um empreendedor, você é uma bênção. O chamado de Abraão é o nosso chamado. E Deus está procurando empreendedores que estejam dispostos a sair de suas Harã e crer nas suas promessas e se tornarem um canal de bênção no mercado e confiar na sua cobertura. O empreendedorismo cristão não é sobre construir fortunas pessoais, é sobre ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar nações. Seu negócio é a plataforma que Deus te deu para manifestar o reino dele na terra. Você crê nisso? Fica em pé, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por sua palavra, te damos graças, Senhor, pela vida de Abraão, pela decisão que ele tomou. Te damos graças, Senhor, porque mesmo sem saber aonde o Senhor estava o levando, ele confiou, ele creu, e isso foi creditado a ele como justiça. Senhor, nós temos o mesmo chamado. A sua palavra diz que todas as promessas que foram dadas para Abraão são nossas por herança. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a ter essa visão, esse impacto que Abraão teve. Esse impacto, Senhor, que fez com que ele deixasse a zona de conforto e que ele caminhasse, Senhor, para a visão que o Senhor propôs. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para que a gente veja. Ainda que seja por um buraquinho na tenda, que talvez foi por onde Abraão conseguia ver poucas estrelas. Mas depois o Senhor levou para fora e ele viu uma quantidade incontável de estrelas. E ali o Senhor lhe disse que aquela quantidade seria o número de pessoas que ele iria abençoar. Pai, em nome de Jesus, impacta-nos com essa visão hoje. Gera em nós uma fé, Senhor, inabalável. Uma fé, Senhor, que seja suficiente para que a gente dê o primeiro passo. O passo, Senhor, de sair. O passo, Senhor, de deixar para trás. O passo, Senhor, de deixar a zona de conforto
e nos arriscarmos, Senhor, nessa jornada contigo. Pai, que em nome de Jesus a gente não se conforme em apenas sermos abençoados, sendo que o Senhor tem algo muito maior desenhado para nós. O Senhor tem um chamado, Senhor, para que nós sejamos uma bênção, não só para a nossa família, não só para a família, Senhor, das pessoas que trabalham conosco, não só, Senhor, para a família das pessoas, Senhor, que são os nossos fornecedores, provedores de serviço, não só para a nossa cidade, mas o Senhor quer impactar através de nossas vidas toda a terra. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, desperta-nos para isso e levanta, Senhor, uma geração de empreendedores junto conosco, para que nós possamos dar continuidade a esse grande chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.